partes mais importantes para vetores é a projeção de vetor. Por quê? Porque nem sempre é fácil da gente enxergar uma maneira de resolver a conta vetorial da maneira como é mostrado. Então, um macete que a matemática nos ensina é projetar o vetor, e aí vai dar tudo certo. Então, por exemplo, estou fazendo aqui primeiro uma parte dessa explicação para vocês, que tem a ver com essa questão que eu coloquei. Você não tem questão disso no vestibular agora, assim, tão explícita, mas vai usar mais para frente. Então, atenção. Eu tenho um vetor f que está inclinado frente a uma coordenada cartesiana x e y. O que é uma projeção? É uma sombra. Toda projeção, modo de falar, é uma sombra. Então, imagine que você pegue e ilumine aqui em cima com um abajurzinho. Essa flecha aqui, esse vetor, não vai formar uma sombra aqui no eixo x? Vai ou não vai? Então ele forma uma sombra aqui. Esta sombra vai se chamar f, por quê? Por causa disto, desse vetor, e chama-se x por quê? Porque ele foi formado no eixo x. Tudo bem? Pelo mesmo motivo, o que eu vou fazer? Vou imaginar que eu tenho aqui uma lanterna, um farol de carro que ilumina essa flecha que está inclinada. Vai formar uma sombra na parede. Vai formar uma sombra na parede e essa sombra estará por aqui, ó. Como chama essa sombra? Chama-se f por causa do vetor f e y por quê? Porque ele está projetado no eixo y. Está claro para vocês o que é o fx e o fy? Sim? Então tá bom. Agora vamos trabalhar com uma linguagem matemática. Para trabalharmos com essa linguagem matemática, olha a lógica. Então, vamos voltar aqui para um triângulo pitagórico. Puxa vida, esse de triângulo não tem nada, né? Parece que eu estava passando mal. Então, esse barulho foi das canetas caindo. Então vamos supor que eu tenho aqui um triângulo. Pronto, 1000 vezes melhor um pouquinho. Usei a régua, o meu apagador. Eu vou subir um pouquinho só para pegar as canetas, hein? Voltei. Então, olha isso. Vamos supor que esse daqui seja um ângulo θ e nós tenhamos esse cateto, é um cateto que está em oposição ao θ, ele está vindo de frente. Então chama-se cateto oposto. Este cateto que apoia o ângulo, que está junto ao ângulo, chama-se cateto adjacente. E o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Vocês conseguem observar um triângulo retângulo aqui, correto? Pela matemática, a função seno de um ângulo é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. E quem é o cosseno do ângulo θ? O cosseno do ângulo θ vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como que eu quero descobrir o fx e o fy? O fx é o cateto adjacente e o fy é o cateto oposto. Eu vou deixar o cateto oposto e o cateto adjacente sozinhos aqui. Repara. Isso aqui que eu vou fazer é uma seta. Então, quem é o cateto oposto? Cateto oposto, vamos lá. A hipotenusa está fazendo o que nessa conta? Está dividindo, vai passar para lá fazendo o quê? Multiplicando. Hipotenusa vezes seno do ângulo θ. Quem que é o cateto adjacente? Olha a setinha. Cateto adjacente vai ser, hipotenusa está dividindo, vai passar multiplicando. A hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ. Maravilha. Já viu isso daí? Muito bom. Lógico que eu não vou explicar dessa maneira, mas essa é a forma correta de explicar. Como que a gente vai fazer a projeção agora disso e descobrir quem é quem? O fx, ele vai fazer parte para nós como se fosse o cateto adjacente. É ou não é? E o cateto adjacente, vem comigo, acompanha. É a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ. Vem aqui, o fx é cateto adjacente desse ângulo, a hipotenusa é o próprio f, então ficaria f, está sem flechinha aqui porque é o valor numérico, tá? Vezes o cosseno do ângulo θ. Quem que é o fy? É o cateto, tem o mesmo tamanho desse, que seria o cateto oposto, então é o f seno do ângulo θ. Como eu faço para lembrar agora e esquecer essa parte? Fácil.
Entre o Fy e o Fx, qual dos dois de verdade está encostando no ângulo θ? Que está mexendo no ângulo θ? Entre o Fy e o Fx. O Fx. Então eu digo que o Fx é o F que está encostando no ângulo θ. E o Fy é o F que está sem encostar no ângulo θ. Combinado? De novo, F que está encostando no ângulo θ e o F que está sem encostar no ângulo θ. Na questão, ele disse para vocês a seguinte situação. Vamos supor que o seno do ângulo θ seja igual a 0,8 e o cosseno do ângulo θ tem horas que o celular atrapalha, não é? Pois é. Então, seno dá 0,8, cosseno 0,6 e ele falou que a força vai valer 80 newtons. Quanto que vale então o Fx? Quanto que vale o Fy? Bom, gente, o Fx é o F que está o quê? Encostando no ângulo θ. E o Fy é o F que está sem encostar no ângulo θ. Quem que é o F? O F é 80, então para os dois casos vai por 80. 80. O cosseno 0,6 e o seno 0,8. Muito bem. Quando você for fazer essa conta, presta atenção. Esse 0 do 80 vai cancelar essa vírgula daqui. Isso que é multiplicar por 10. Então dá no mesmo de fazer 8 vezes 6. Que dá quanto? 8 vezes 6? 48 newtons. E 8 vezes 8? 64 newtons. Resposta. Quanto que deu F1? Quanto que deu F2? F1, 48 newtons. E o F2, 64 newtons. Tá aqui. Bonitinho. Espero que vocês tenham entendido. Essa daqui é uma parte muito importante de vetores. Abraço para vocês. Fui. Eu tenho que ir. Beijo.